Nossa aula de hoje iremos trabalhar a aplicação das leis de Newton, capítulo 16 de sua apostila 4, mais especificamente trabalhando com o item denominado plano inclinado. Nós iremos tentar mostrar a você a existência dos planos inclinados no nosso dia a dia, a sua efetiva utilização, quais são os benefícios que eu posso encontrar fazendo uso do plano inclinado, principalmente para reduzir esforço. O seu capítulo 16 traz exatamente isso que eu acabei de abordar. Trabalhar com o plano inclinado, apresentando para você as leis de Newton na sua aplicação. Vanks, onde é que a gente poderia citar a presença do plano inclinado no nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano? Imagine, por exemplo, um carro numa ladeira. Você tem lá, está aqui uma ladeira, você tem um veículo parado aqui. Isso aqui é um plano inclinado. Imagine um caminhão descarregando alguma coisa. Você tem lá aquele caminhão de entregas, né? Você tem lá o caminhão de entregas e aí quando ele vai na sua casa para fazer as entregas, eu estou hoje matando a pau nos desenhos, ele utiliza uma rampa para tirar os objetos que estão aqui na sua carroceria, né? Ele utiliza uma rampa para descer um refrigerador, descer uma TV ou coisa parecida. Esta rampa permite-nos reduzir esforço. Isso é um plano inclinado. Mais alguma situação? Vamos lembrar lá do Egito, lá das aulas de história. Imagina o que é que foi feito para poder fazer a confecção das pirâmides, né? Estruturas de grande peso, de grande volume. Certamente planos inclinados foram utilizados aqui para fazer a composição, para erguer as pirâmides. Tudo isso, presença do plano inclinado. Quando a gente fala em inclinação de um plano, a gente vai relembrar com você de uma grandeza denominada força-peso. Como assim, Vanks? Quando a gente está num plano horizontal, a força-peso está aqui. E quando a gente está numa força, que a gente tem a força-peso num plano inclinado qualquer, como é que a gente deve proceder? Nós temos que lembrar da decomposição da força-peso, porque a força-peso seria aqui, mas nós não iremos trabalhar com ela aqui. Nós vamos fazer a sua decomposição em duas, ó. Um PX, que é o plano horizontal, e o PY. Como vou fazer isso? Eu vou pegar o ângulo que tem aqui da inclinação e fazer a decomposição dela, porque aqui para cima seria quem? A reação da superfície em relação à força-peso é a normal. Eu iria decompor a força-peso em duas, Px e Py. Px, eu vou pegar o peso e multiplicar com o seno do ângulo dessa inclinação. E o Py, eu vou fazer peso vezes o cosseno do ângulo, que seria, na prática, igualar isso aqui a quem? A normal. Porque a tendência do peso é o quê? A tendência do peso é descer. Então, quando a gente fala em planos inclinados, a gente está se referindo a quê? Por exemplo, levantar um objeto, a descer um objeto, constituir objetos, corpos em movimento num plano. Tudo isso a gente tem aplicação do plano inclinado, consequentemente, a utilização das leis de Newton. Aqui eu tentei trazer para você, num primeiro momento, um desenho rápido e aqui eu vou te mostrar na prática como é que ele funciona. Está aqui o nosso plano inclinado, está aqui o nosso corpo, tá vendo? Ó? Quem é esse P aqui? A força-peso. O que é que eu vou fazer com ela? Eu vou decompor. Eu fiz a decomposição na horizontal e na vertical, fazendo uso de quem? Desse ângulo que está aqui. Ó. Você vai pegar o peso para fazer a componente horizontal, e vai multiplicar com quem? Com o seno do ângulo. E vai fazer na vertical a mesma coisa, multiplicando com quem? Com o cosseno do ângulo. Vanks, é a normal. Como a normal é a reação da superfície, ela vai corresponder a quem aqui? A normal vai corresponder ao PY. Vai corresponder ao PY. São relações matemáticas que nós vamos fazer uso muitas vezes e que a gente vai trazer para você na parte de exercício propriamente dito, porque a gente precisa apresentar situações que se assemelhem aqui para a gente poder entender. Por exemplo, olha a questão de número 1 aqui que eu trouxe para você, está lá na página de número 32. Eu quero que você me acompanhe para você visualizar o que é que eu vou fazer. Um corpo de massa 10 kg é abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal. O plano inclinado é perfeitamente liso. Então, aqui já vou lembrar da inexistência do atrito. Se existisse atrito, você ia ter que aplicá-lo na segunda lei. Aí ele pede para que você calcule a aceleração. Bom, o que é que a gente vai lembrar? Primeiro passo, lembre-se da segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton?
força resultante é igual a massa vezes aceleração. Guarda isso aqui, porque ela vai ser usada em todos os exercícios. Como eu estou num plano inclinado, seria interessante que eu fizesse a decomposição, porque quem é que vai arrastar esse corpo aqui para baixo? Vanks, quem vai arrastar esse corpo aqui para baixo é o Px, exatamente. A minha força resultante vai ser quem? Vai ser dada pelo Px. Como é que se faz a decomposição da força peso? Px é o peso vezes o seno do ângulo. Py é o peso vezes cosseno do ângulo. Normal é igual a Py. Por que você está fazendo isso? Porque você vai usar isso o tempo inteiro. Então, nesse nosso amiguinho aqui, terei como força resultante o Px. Como vou fazer? Bem, você vai escrever assim, ó. Força resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Como não tem atrito, a nossa força resultante aqui seria quem? Px, igual a massa vezes aceleração. Como é que se calcula o Px? O Px se calcula peso vezes o seno de quantos graus? Seno de 30 graus. Igual a massa vezes aceleração. Façamos as substituições. Vamos pensar aqui. O que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, o meu amigo peso aqui vale 10 vezes 10. O peso nosso vale 100 newtons. 100 vezes. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 vale 0,5. Seno de 30 graus é meio. Quanto é a massa? 10. E quanto é a aceleração? É o que eu estou procurando. 100 dividido por 2 vai dar 50. O que é que você vai fazer com este 10 que está multiplicando a aceleração? Vai passá-lo dividindo. 50 dividido por 10 será a sua aceleração, que vai dar quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a nossa resposta. Portanto, faça a decomposição. Px multiplique com o seno. Se fosse Py para cálculo normal, multiplicaria com o cosseno. Aqui nós temos uma figura interessante nos exercícios que envolvem lei de Newton, que são os elevadores. Como é que funciona o elevador? O elevador funciona de uma maneira muito simples. Você tem uma estrutura que é suspensa por cabos, cordas ou fios. Isso aí é tração. No caso do elevador, são cabos de aço. Então, o que é que você tem? Vamos pensar. Olha aqui o que eu estou te mostrando. Quem suspende o elevador é um cabo de aço, então é tração. Quem puxa esse elevador para baixo é a força peso. Então, aqui nós vamos ter literalmente duas forças importantíssimas. Peso para baixo, tração para cima. Peso para baixo, tração para cima. Nós iremos ter também que observar algumas situações. Esse elevador ele pode se movimentar para cima ou para baixo. Então tá. Então aqui, ó, você vai ter o elevador. Ou ele sobe ou ele desce. Também existe a possibilidade dele estar o quê? Em repouso, ou seja, parado. Ele pode descer acelerado ou subir acelerado. Ele pode descer retardado ou subir retardado. Então, estas são as combinações possíveis. Primeira, repouso. Segunda, subir. Terceira, descer. Nesse subir, ele pode subir acelerado. Ele pode subir retardado. Ele pode descer acelerado. Ele pode subir acelerado. E também pode ser uma terceira situação. Como, Vanks? Com velocidade constante. Que seria o quê? Um deslocamento no movimento uniforme. Então, eu trouxe para vocês as forças que irão ser importantes no cálculo da resultante, que é peso e tração. Trouxe para vocês a maneira que esses elevadores poderão se movimentar. São várias. Então, aqui, ó, o elevador pode se mover em movimento uniforme. O que significa isso? Ele pode descer ou subir com velocidade constante. O elevador pode estar parado, velocidade zero. O elevador pode se mover de maneira acelerada, subindo ou descendo. O elevador pode subir ou descer de maneira retardada. Como é que eu vou identificar isso? Você vai identificar isso com relação à velocidade, se ela aumenta ou diminui. Ok? Tanto para movimentos acelerados, para movimentos retardados. Na prática, você vai estar o tempo inteiro utilizando a segunda lei de Newton. O tempo inteiro. Subindo significa que a tração supera o peso. Descendo significa que o peso supera a tração. Subindo eu faço tração menos peso.
Descendo eu faço peso menos tração. Vank, se por acaso o cabo de aço quebrasse, o que é que ia acontecer? Infelizmente, se o cabo de aço quebrasse, deixaria de existir tração, o elevador ia descer submetido à força o quê? A força peso, a ação gravitacional. Veja as situações, eu vou mostrar todas elas para você. Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês. Quando é que um corpo se desloca com velocidade constante? A velocidade é constante quando a minha aceleração é igual a zero. Então raciocine comigo. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, neste caso aqui, como essa mocinha aqui é zero, a minha força resultante vai ser zero. Conclusão. Presta atenção. Se a força resultante é zero, nem estou fazendo tração maior e nem menor do que o peso. Qual a conclusão aqui? Nas situações que o elevador esteja com velocidade constante, ele vai estar com aceleração igual a zero. Significa dizer que tração é igual ao peso. Pronto. São quais situações? Você está parado, você subir com velocidade constante ou você descer com velocidade constante. Essas são as possibilidades. Apareceu velocidade constante significa o quê? Que a sua resultante é zero. A resultante sendo igual a zero significa o quê? Que tração vai ser igual ao peso. Depois, no final das apresentações, eu fiz um quadro resumo para a gente juntar tudo, mas eu quero que você vá entendendo um de cada vez. Primeira situação, o elevador parado ou se movimentando com velocidade constante. O que é que vai acontecer? Tração igual ao peso. Segunda situação que eu estou trazendo para você. Agora a gente vai ter um movimento ascendente, você vai estar com ele acelerado ou você vai estar com ele retardado. Quando você sobe, preste atenção que eu vou falar. Quando você sobe, ao subir, você tem a tração superando o peso, concorda? Tração é para cima, peso é para baixo. Se você está subindo, quem é que comanda aqui a situação? A tração. Então, na subida, a tração é maior do que o peso. Como é que é a segunda lei de Newton? Vamos fazer sem decorar. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Ao subir, tração é maior do que o peso. Então, você faz tração menos peso. Força resultante, tração menos peso. Você já pode deduzir o seguinte. Se eu subindo tenho tração menos peso, quando eu descer, eu vou fazer o quê? Peso menos tração. Tá certo? Este movimento desta subida poderá ser acelerada ou retardada. O que é que vai acontecer? Quando é que vai ser o movimento acelerado? Quando o módulo da velocidade aumentar. Ó. Como é que ele vai subir acelerado? Quando o módulo da velocidade aumenta. Quando é que vai ser retardado? Quando o módulo da velocidade diminui. Então não tem dificuldade, tá certo? Vamos para a próxima situação. Eu fiz aqui o quê? Elevador subindo. Olha que eu já fiz o elevador parado ou se movimentando com velocidade constante. Nesse segundo, o que é que eu mostrei para vocês? O elevador subindo. Fiz tração maior do que peso. O que é que eu vou fazer agora? O elevador descendo. Ao descer, pensa comigo. Ao descer, quem é maior? É o peso. Peso maior do que tração. Como é que vai ficar a força resultante? Peso menos tração. E com a história de acelerado retardado? Perdão. Acelerado retardado, aqui o modo da velocidade aumenta. No retardado, o modo da velocidade vai diminuir. Subindo, tração menos peso. Descendo, peso menos tração. Acelerado, o modo da velocidade aumenta. Retardado, o modo da velocidade diminui. Se por acaso o cabo quebrar, vai descer acelerado. Com qual aceleração? A gravitacional. Eu disse para você que ia fazer um resuminho, não foi? Então olhe para cá. Olha aqui que facilita muito o seu aprendizado. Quando você estiver parado ou se movimentando com velocidade constante, o que é que você vai ter? Tração menos peso. Quando você estiver subindo, tração menos peso. Quando você estiver descendo, peso menos tração. Ah, entendi. Se você estiver acelerado, modo da velocidade aumenta. Se você estiver retardado, modo da velocidade diminui. Num segundo momento, se você quiser raciocinar com a força normal, o que você vai fazer? Se a normal
está no movimento com velocidade constante, significa que a aceleração é zero, você vai ser normal igual a peso. Ao subir, como é que você vai fazer a resultante? Normal menos peso. Se você estiver descendo, peso menos normal. Não tem dificuldade de entender, é só você lembrar, ó. Subida, vamos lá, tração menos peso. Normal menos peso. Descida, peso menos tração. Peso menos tração. Peso menos normal. Seriam essas situações aqui. E se eu tiver com velocidade constante? Se eu tiver com velocidade constante ou se eu estiver em repouso, que é os casos de parado, vou fazer tração igual ao peso e aí vai ficar normal igual ao peso. Lembre-se desse quadrinho que você não erra nenhum tipo de exercício. Aqui na questão, na página de número 36, o autor sugeriu para que a gente trabalhasse em grupo. Infelizmente, nessa condição pandêmica que a gente está vivendo, não vai ser possível marcar trabalhos em grupo para vocês. Eu vou comentar essa situação aqui para você e em outro momento qualquer a gente faz um trabalho em grupo, eu mandando para você e você me encaminha. Eu vou fazer essa atividade que a princípio deveria ser feito em grupo, vou explicar para você, vou comentar e depois eu peço para que você faça alguma coisa, tá bom? Aqui nós trouxemos uma tela, né? Uma tela que está desenhada para nós que representa um momento da mitologia grega. Aqui nós temos um personagem chamado Sísifo. Esse personagem ele foi castigado pelos deuses da mitologia grega. Veja o que é que diz o texto. Sísifo é uma personagem da mitologia grega conhecida pelo castigo que sofreu por enganar os deuses. Né? A Grécia era uma religião politeísta, né? Então você tinha vários deuses. Sua punição consistia em rolar durante toda a eternidade uma rocha até o alto da montanha, de onde o objeto tornava a cair por causa do próprio peso. Olha só qual era o castigo do Sísifo. Subir com uma pedra levava até o alto da montanha, porém, em função do peso dessa pedra, ela voltava a cair e ele tinha que subir de novo. Trabalhando a habilidade socioemocional, resolução de problemas, você e seus colegas devem pensar em formas de ajudar Sísifo. Reúnam-se em equipes de 3 a 4 pessoas para fazer o que se pede. A princípio, vocês iriam fazer isso. E qual era a minha intenção? Que vocês chegassem a algumas conclusões para ver o que você poderia fazer para ajudar esse personagem da mitologia grega que tem o trabalho eterno de levar uma pedra até o cima da montanha e ela voltava a descer em função do peso. O que é que seria possível para a gente ajudar aqui? Para que ele não tivesse esse esforço tão grande, uma das soluções, uma possibilidade seria, sabe o quê? Um plano inclinado. Você lembra que a gente comentou que você pode fazer, por exemplo, na construção das pirâmides, em colocar ou retirar objetos de um caminhão, você usasse um plano inclinado ia ajudar muito. Outra maneira de você fazer, uma maneira de você reduzir esforço, e nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui, seria o quê? Uma segunda possibilidade. O uso de polias móveis. Como assim, Vanx, o uso de polias móveis? Quando a gente utiliza polias móveis, a gente reduz esforço. Então o Sísifo teria o esforço reduzido se ele pudesse contar com polias móveis. Dá para você me lembrar como é que funciona o esquema das polias móveis? Dá. Eu vou fazer uma ilustração aqui que vai facilitar você lembrar. Isso aqui é uma polia fixa, tá vendo? Ela não vai servir para reduzir esforço não. Porém, se você tivesse aqui outra polia, ó, e tivesse que suspender um corpo que está aqui, ó, essa polia aqui era uma polia móvel. Essa daqui ajudaria a reduzir esforço. Porque existe uma relação matemática que diz o seguinte: com o uso de polias móveis, o esforço é reduzido à medida que você tem mais polias móveis. E a relação matemática é essa. Ó. Força é igual a polia dividido por peso dividido por 2 elevado a n. Quantas polias móveis você tem aqui? Tem uma. Então, 2 elevado a 1, com uma polia móvel, você reduz o esforço pela metade. Vamos imaginar aqui que essa pedra tem um peso de 600 newtons. Você utilizando uma polia móvel, o seu esforço seria reduzido pela metade. Você só ia
ter que aplicar uma força de 300. Então, para ajudar o Sísifo nesse seu eterno sofrimento, nós teríamos duas sugestões para ele. Primeira, fazer uso de um plano inclinado para suspender esta pedra. Segunda, fazer uso de polias móveis. Aqui seriam duas ótimas sugestões para ele. Lá na questão número 2, o autor diz assim: considerando que a montanha forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e que a rocha tem massa de 20 kg, sendo rolada em um movimento uniforme, quanto de força Sísifo aplica para deslocar a rocha? Bom, ele está dizendo aqui, ele está trazendo para nós uma informação muito importante. Movimento uniforme. Vamos lembrar? Movimento uniforme significa o quê? Movimento uniforme, presta atenção, significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a minha aceleração é igual a zero. Consequentemente, a minha resultante vai ser igual a px. Olha só. Você vai ter uma componente horizontal. Olha aqui, ó. Se você tem aqui 60 graus, como ele está falando aqui, neste caso, quando você decompor a força, quem define isso aqui é a força P, que é a força peso, mas você tem que fazer a decomposição. Você lembra como é que aí você faz a decomposição? Px é o peso vezes o seno do ângulo. Então, como é que você ia fazer aqui? Vamos lembrar. Força resultante seria igual a quem? Massa vezes aceleração. Como a aceleração é nula, força resultante vai ser a componente Px. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. F vai ser igual a quem? Peso. Como é que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Como é que é Px? Peso vezes seno do ângulo. Tudo isso tem que fazer parte do seu cabedal de conhecimento. Você precisa lembrar. Então, como é que vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui força resultante igual a peso vezes seno de quantos graus? 60. Como é que vai ficar isso? Força resultante vai ser igual a... Como é que se calcula peso? Massa vezes gravidade, vezes o seno de 60. Minha força resultante vai ser igual. Quanto é a massa deste corpo? Quanto é que é essa pedra? 20. Vezes 10. Vezes. Quanto é o seno de 60? 0,87. Vamos fazer essa continha aqui para você. Vamos ver quanto que vai dar. Vejamos. 20, 10 multiplicado, 0,87. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 174 newtons. Vamos raciocinar. Se essa massa é de 20, quanto é o peso dela? 200. 200 newtons. Quanto é o esforço que ele está fazendo aqui? 174. Por que caiu de 200 para 174? Por causa do auxílio que você tem do plano inclinado. Na questão número 3, ele fala assim: fazendo uso de duas polias, sendo uma delas móvel, uma corda, quanto de força o Sísifo economizaria? Vamos pensar aqui. Eu vou desenhar aqui para você entender. Isso aqui seria uma polia fixa, certo? Tá. E aqui eu vou desenhar uma segunda polia, que seria uma polia móvel. E aqui a gente teria quem aqui? O peso, né? Aqui você ia estar suspendendo aquela tal pedra lá que tem de peso de quanto? Um peso de 200 newtons. Essa polia aqui é fixa. A polia fixa não serve para diminuir seu esforço, não. Quem ajuda você é a polia móvel. E como é que é a relação matemática para você verificar qual a redução de esforço? A força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. O que é o n? N é o número de polias móveis. Número de polias móveis. Então, como é que você faria aqui? Se você tivesse duas polias e uma corda para ajudar o Sísifo, ele ia reduzir muito o seu trabalho. Sabe por quê? Veja aqui. Força é igual. Quanto que é o peso deste corpo aqui? Quanto é o seu Px? Não precisa nem calcular porque tem já ele ali. 2 elevado a n. Vamos substituir? Força igual. Px, você calculou ele aqui agora. Ó. Quanto que deu o Px? É o peso vezes seno do ângulo. Px é igual a peso vezes seno. Quanto que é o seu Px? Peso, 200. Quanto que é o seno? 0,87. Não haveria necessidade de você calcular isso aqui, porque você já tem lá na questão anterior. Mas eu vou fazer isso para que você possa lembrar de onde veio. Ó,
174, dividido por 2 elevado a n. Quantas polias móveis você tem neste exercício? Vamos que eu tenho uma. 2 elevado a 1. 174 dividido por 2, a metade de 174 é 87 newtons. Olha que maravilha. O Sísifo, se ele fosse usar só o plano inclinado que ele tem lá da montanha, ele ia ter que fazer um esforço de 174 newtons. Com o uso das polias móveis, no caso aqui de uma única polia móvel, o esforço dele cai para 87. Aí a questão número 4 diz assim: proponham outras soluções para o problema de Sísifo, desde alternativas que o ajudem na realização da tarefa até a possibilidade de livrá-lo dessa punição. Bom, quais seriam as sugestões que você daria para ajudá-lo? Fisicamente, ele tem o plano inclinado, iria ter também quem? O uso de polias móveis. Bom, fora da física, o que a gente poderia sugerir? Eu gostaria que você lembrasse o seguinte: tentar dividir a tarefa com alguém. Mas eu duvido que alguém queira ficar eternamente levantando esta pedra lá para a montanha. Mas é uma solução. Outra. Aqui está dizendo que poderia fazer qualquer coisa. Sugestão que você poderia dar para mim. Eu tentar convencer os deuses a dispensá-lo dessa tarefa. Porque não tem outro jeito, não. Então, aqui, matematicamente falando, eu teria o uso do plano inclinado, eu teria o uso das polias. Agora, outras propostas possíveis se sair desse castigo eterno. Tentar dividir essa tarefa com alguém. Ou você não quer me ajudar? Eu tenho uma pedra de massa 20 kg ali para suspender até a montanha. Quantas vezes? Eternamente. Ou tentar conversar com os deuses lá da mitologia grega para